Êxodo, capítulo 8. A segunda praga, as rãs. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor Deus, livrem a mim e ao meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: Terei muito prazer em levar seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: Orem por mim amanhã. E Moisés disse: Ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés disse ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos.
piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A quarta praga: as moscas. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E, por causa das moscas, houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam aqui mesmo, no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir.